Vamos falar agora um pouquinho sobre política ainda, só que agora nós vamos falar sobre um dos deputados mais polêmicos que eu já conheci, não é? Um dos deputados mais votados também, aqui de Maringá, e que está sendo notícia, porque ele, o deputado Faur, é ao qual estou me referindo, juntamente com o deputado Nelson Padovani, são os deputados paranaenses mais econômicos de 2023. Os dados foram fornecidos pela Câmara dos Deputados e apontam, dos 30 representantes eleitos pelo estado do Paraná, os dois se destacaram positivamente entre os parlamentares que menos utilizaram a cota parlamentar, evidenciando uma postura assim responsável no uso dos recursos públicos. Segundo os dados disponibilizados pelo portal da Transparência da Câmara dos Deputados, o Sargento Faur lidera o ranking, tendo economizado 49,64%, o que representa uma economia de R$ 243.885 da cota parlamentar destinada ao gabinete. Em segundo lugar, Nelsinho Padovani economizou o equivalente a R$ 119.169, que mostra um compromisso de economia de 23,69% da verba de gabinete. Vale lembrar que a cota parlamentar é o valor destinado para cada deputado gerir o mandato anualmente. Os valores das cotas são destinadas a cobrir despesas relacionadas ao mandato, como transporte, alimentação, hospedagem, material de escritório, comunicação, entre outros. Certo? E tem um detalhe também, esse valor da cota pode variar de estado para estado, segundo informações aqui da Câmara dos Deputados. Carlos Henrique... Oséias, O que você tem a dizer sobre isso, eu Carlos acredito Henrique? que tem dois tipos de parlamentares. Né? Aquele que, quando chega lá, ele olha e fala assim, eu vou fazer uso de tudo que eu tenho direito ao meu gabinete, né? Porque é direito, em benefício do meu mandato. E tem aquele outro que fala, eu vou economizar o máximo possível, desde que não me prejudique no meu mandato, né? Desde que não me prejudique com a população, com os meus eleitores, para que eu consiga sair numa lista como essa. Eu, honestamente, dou os parabéns para o Sargento Faur, mas não julgo aquele que gasta muito. Se ele entrega bons resultados, se ele entrega bons projetos de leis, né? Agora, se ele gasta e não entrega nada, aí esse para mim esse é o pior, que nem devia estar lá. Doutora Monique, gostou aqui da notícia do Faur, que é um deputado bastante conhecido, polêmico pelas suas falas e tudo, ser o que mais economizou da bancada do Paraná? Pois é, interessante, né? Ele é muito polêmico e tudo, mas o Faur, ele está sempre nas notícias, né? Eu acho que a postura de economizar o dinheiro público é sempre muito bem vista, né? Mas o que o Carlos falou é muito interessante, porque ele tem o dinheiro a dispor e é importante, porque esse dinheiro ele é previsto para quê? Para que mobilizar e para que ele consiga entregar um serviço. Então, que ele faça equipe, que ele tenha coisas à disposição dele ali, para ele entregar o trabalho que o legislativo precisa. Então, assim, se ele está conseguindo, né, economizar e fazer a entrega de um serviço bem feito, que a população, os eleitores dele vão julgar ao final do mandato, economizando dinheiro, eu acho que é um bom caminho. Luiz Neto, o senhor gosta do deputado Sargento Faur? O senhor acha o trabalho dele bom como deputado? É positivo essa economia que ele faz também? O Faur é um deputado diferente, né? Por que ele é um deputado diferente? Ele tem um jeito próprio, ele é um cara acessível. Particularmente eu gosto do Faur pessoa também, já convivi com ele. Só que em relação a essa questão dos deputados, eu vejo essa notícia, a gente tem que bem avaliar. Porque não significa que o deputado mais econômico é o melhor deputado, é o que mais produz, né? Então é algo que a gente tem que chamar sempre a atenção disso. Não é porque o deputado é o que gasta menos que ele é o que mais produz. Não estou falando que é o caso do Faur. O Faur foi o deputado do Paraná que menos teve faltas na Câmara dos Deputados. Ele não faltou nenhuma das sessões? Nenhuma das sessões. Nenhuma sessão ele faltou na Câmara dos Deputados e é o deputado mais econômico. Eu gosto sempre de consultar o ranking dos políticos, que é um site que aponta a produtividade dos políticos, e o Sargento Faur está lá como o segundo melhor político do Paraná, só perdendo para o senador Sérgio Moro.
Então, é o melhor deputado do Paraná, segundo o ranking dos políticos, e atende à expectativa do seu eleitorado, né? O que não significa que garanta a reeleição, óbvio, mas esse trabalho ele é reconhecido. Então, parabenizar o Sargento Faur, que é daqui, mesmo o Padovani tendo um assessor aqui, não é um deputado presente aqui em Maringá, não faz parte dos deputados que atendem Maringá como prioridade, assim como o Sargento Faur faz. Então, parabéns ao deputado Sargento Faur e cobrem sempre os nossos deputados, cobrem a atuação, que estejam presentes, que votem em bons projetos que mudam de fato a vida das pessoas. E o Sargento Faur foi muito coerente nas votações neste ano que passou em 2023. Ô Kim, eu poderia dizer que você daria os parabéns para o Sargento Faur por essa economia, por ser o mais econômico da Câmara aqui da bancada do Paraná? Olha, eu vou com o relator Carlos Henrique, porque eu acho que essa medida talvez não seja adequada para dizer se o deputado ele é produtivo ou porque economizou ou deixou de ser produtivo e aí gastou até não querer mais. Um exemplo que eu tenho realmente de economia, que sempre tem e sempre fala sobre várias essas questões de gastos do gabinete, é o próprio Kim Kataguiri de São Paulo, né? Ele, por exemplo, colocou ali, em 2023, ele teve 835 propostas legislativas, enquanto que o Faur 274. Então, a economia em si do gabinete, porque deixou de gastar com assessor ou deixou realmente de utilizar combustível, aluguel de carro, viagens, não necessariamente nós temos que aplaudir. Porque se existe um dinheiro previsto para que ele possa gastar, e gastar bem gasto, né? E não faz para produtividade, para dar contrapartida do que ele está gastando para a população, acho que é inviável, né, essa economia. Porque realmente, como o Kim Kataguiri aqui, ele também é um dos mais econômicos, mas tem mais propostas propositivas, tanto de legislativas quanto requerimentos, inclusive na questão de articulação. Por quê? O Kim Kataguiri, ele acumula até então mais de 15 milhões em emendas, né? Enquanto que o Faur 6 milhões do ano passado. Então, assim, são coisas que precisam ser levadas em consideração para dizer que, olha, o cara é bom. E, claro, enquanto a boca, né, para falar jargões ou realmente coisas polêmicas, coloquei os dois exemplos aqui. O Faur, que nós estamos falando, ele é o top das galáxias, né, que ele vem falando, fala muitas coisas. Mas também o Kim Kataguiri, que também tem as suas polêmicas e também é viável, porque parlamentar tem que falar mesmo, né? O que pensa, o que realmente foi eleito para falar, e é isso. E vocês aqui, só pra gente... Nós temos 2 minutinhos, dá pra ter um tweet de cada um. Vocês acham que deputados, esses políticos, têm muita regalia? Porque o povo sempre fala, né? Ah, mas o deputado deve ter muita regalia, muito dinheiro, assessores, aquela coisa toda. Começando por você, Carlos Henrique. Concorda com isso? Não? Concordo. Porque, sim, você acha que tinha que acabar com isso também ou não? Não, acabar não. Eu acho que tinha que, de certa forma, diminuir ou administrar melhor, né? Eu penso que essas regalias, elas estão há muito tempo acontecendo e elas estão paradas, né? Eles estão cada vez crescendo mais o volume de gasto, né? Ou possibilidade de gasto, e não gerindo melhor isso. Doutora Monique, concorda também? Você acha que os deputados, certos políticos têm muitas regalias e tinha que se acabar com isso ou não? Não, acabar não. Mas eu concordo que tem que ser bem gerido, né? A gente tem que colocar limite em algumas coisas e ver se as regalias estão realmente sendo revertidas para a população. Muito bem. Ô, Luiz Neto, você também acha que certos políticos têm muitas regalias? Se você pudesse, você acabaria com essas regalias? O que você faria? O descontrole dos gastos dos deputados é sim torturante. Por que eu digo isso? A gente quer pegar tanto no pé das prefeituras, fiscalização de licitações, o compromisso com menor custo para a população, só que a gente não controla o gasto dos deputados. Os milhões e milhões e bilhões de reais que são colocados na Câmara Federal permitem que um deputado alugue um carro a 10 mil e o outro alugue o mesmo carro a 2, 3 vezes menos o valor. Então é algo que chama atenção e que deveria também ser fiscalizado. Tinha que ter uma tabela em relação aos gastos. Tem deputados que gastam uma fortuna com fruta, com comida. E outra, sem contar a assessoria dos parlamentares, que
têm aí amplas regalias quando vão viajar. Além de ganhar um salário volumoso, ainda tem sua alimentação, hotel pago. Tudo bem, tá sendo feito dessa forma, não tem problema, se o trabalho está sendo bem executado, mas que haja uma fiscalização efetiva, porque acaba sendo uma mina de dinheiro vitalício. Ô Kim, vai lá, agora a sua opinião sobre isso. Sim. Tem um estudo pela BBC, inclusive, dizendo que o Congresso do Brasil, o Congresso Brasileiro, é o segundo mais caro do mundo. Então, assim, é muito exorbitante. Tem muitas coisas que precisam ser retiradas. Ao meu ver, tem uma coisa bem interessante, que é o auxílio moradia. Ele foi criado na época para chamar a atenção dos deputados para morar em Brasília, para começar a povoar ali, porque quando foi inaugurado Brasília, ninguém morava ali. Então, assim, foi utilizado para essa finalidade. Hoje não precisa mais desse auxílio moradia, tanto pago em verba quanto os prédios públicos lá de apartamentos para deputados. Para mim, isso é completamente insignificante hoje. Então, acho que tem que retirar isso e tem tantas outras coisas. E, bom, é como eu disse, contrapartida, produzir. Se está gastando e produzindo, ok. E se não tiver? E não é todo mundo que produz. Tchau, até segunda.